Então, nós vamos estar passando o microfone para essas perguntas. Eu mesma tenho pergunta, mas eu vou ser educada e dar a primeira palavra para... Você quer... Primeiro, para a representante do PNUD. Você pode se apresentar, por favor? Viviane Amaral Gugel, do Amaral Gugel Advogados. Primeiro, para a colega do PNUD, como é que vocês estão dialogando com o Fórum Mundial, que, inclusive, vai fazer o evento em São Paulo, ano que vem, e tem discutido bastante a questão da renda, da renda universal mínima, e da automação, ou seja, a gente vem discutindo nessas palestras de manhã, a questão, o link social, e tanto o Brasil, Índia e China são um dos países que vão perder mais empregabilidade. Esses são os indicadores. Como é que se está pensando isso e se conversando as metas com o Fórum Mundial nesse aspecto? Se os colegas também da Votorantim, da Natura, também puderem compartilhar como as empresas, a Votorantim e Natura, tem uma mão de obra considerável. Como que estão pensando essa questão da automação e compartilhar? E o colega da Natura, especificamente a castanha, vem sendo impactada com o aquecimento global. O que vocês estão fazendo nos seus projetos nesse aspecto e em outros que também estejam em ativo sendo impactados pelo aquecimento global? Obrigada. Temos... onde está o microfone já? Por favor. Depois passa lá para trás. Tá? Bom dia. Agradecer a todos pelas apresentações. Eu sou aluna do mestrado de Relações Internacionais da USP. E eu queria fazer uma pergunta mais especificamente para a Lívia. Você disse, você estava comentando um pouco do financiamento dessa agenda para 2030. Eu não vou lembrar agora ao certo o número, mas eu li há algum tempo que se estimava que, para financiar a agenda anualmente, era na casa de 2 ou 3 trilhões. E eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre financiamento dessa agenda, mas, para além da ajuda externa, pensando mais num capital privado, no papel do investimento direto externo. Se você podia comentar um pouco mais sobre isso. Tá, ok. Obrigada. Aí, aqui atrás. Bom dia, meu nome é Larissa, eu sou doutoranda aqui na GV. Eu gostaria de agradecer a todos pela fala e eu direciono a minha questão para a Lívia, do PNUD. Como é que o PNUD está articulando com iniciativas setoriais para que essa agenda ela possa ser, de fato, uma agenda que não seja baseada só na matriz de materialidade? Eu gostaria até de pedir para vocês das empresas comentarem, porque eu tenho recentemente participado com uma discussão de agenda no setor elétrico e as empresas acabam determinando os pontos, os ODS que mais são relevantes para os seus negócios. Então, como é que o PNUD está trabalhando para que seja uma discussão dos 17 ODS? Obrigada. Eu queria agora aproveitar e fazer uma pergunta para os outros dois palestrantes. E aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, que é também na área de estratégia internacional. Dentro do todo o quadro que foi apresentado, inclusive, pelo Khalid e pelo Rudolf de manhã, a gente tem que pensar a empresa no seu conjunto. Eu conheço muito bem não, mas eu acho que eu conheço razoavelmente bem tanto o caso da Votorantim quanto da Natura. E como é que vocês estão trabalhando toda essa agenda ao pensar na sua rede de subsidiárias, nas aquisições que foram feitas nesse mundo afora, tá certo? Desde a primeira St. Mary, lá no Canadá, que tudo bem, aí você tem um país desenvolvido, até todas as das metais da América Latina, agora se importa, enfim, com a complexidade da rede. Eu não sei como é que vocês estão pensando nisso. E, no caso da Natura, que são dois casos que agora a gente também pensa, tanto da Aesop quanto da Body Shop, como é que todas essas propostas estão sendo pensadas no ecossistema dessas empresas.
Eu faria, então, agora uma rápida pausa para passar a palavra para os nossos apresentadores, e aí a gente ainda tem tempo, mais 5 minutos para mais uma rodadinha de perguntas, né? Então, começando com a Lívia e depois Davi. Bom, obrigada. Obrigada pelas perguntas. Eu vou tentar ser breve, tentar integrar essas respostas. Bom, o primeiro que a gente tem que ter em conta é o que é o PNUD, né? O PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A gente tem a pauta ODS, a gente sensibiliza, a gente mobiliza e atua fomentando. A gente tem um papel ativo e reativo também. Então, tem alguns elementos que a gente, aqui no Brasil, a gente tem um escritório e a gente respeita muito o mandato nacional. Então, a gente respeita dentro de acordo com o que o país quer, né? Então, a agenda do diálogo do Fórum Mundial, a gente está aberta para discussão, só que a gente não pode impor nada, né? A gente tem o respeito a isso. Com relação à agenda, ao financiamento, vocês viram que eu apresentei, né? Teve a discussão, existem acordos e negociações internacionais, mas são processos políticos e tensões aí que existem, né, com relação ao financiamento. Então, tendo em conta isso, a gente, no momento atual, existe um questionamento da agenda externa de financiamento. O Brasil é um país que utiliza muito pouco a agenda externa internacional, recursos internacionais. Você faz uma análise da OAD ou de fluxos internacionais para cooperação internacional, o Brasil utiliza muito pouco, não chega nem a um dígito, não chega nem a 5%. Então, nós, como as agências de desenvolvimento, o nosso papel, mais do que financiamento, é de fomentar isso. E a gente trabalha um pouco na lógica que você comentou, que é de fomentar coordenações locais e para que esse financiamento corra de maneira muito autônoma e localizada, né? Então, nesse sentido que a gente está desenvolvendo toda a estratégia que a gente chama de localização dos ODS, para a gente justamente estar mobilizando os setores, o setor público, o setor privado e terceiro setor, para este trabalho, utilizando recursos locais. Na lógica de que, aí aproveitando um pouco um gancho com a outra colega lá atrás, é não trabalhar de maneira setorizada com cada um dos objetivos. Então, não é ter um projeto específico só de educação, um projeto específico só de saúde. Então, a gente está desenvolvendo uma metodologia junto com a sede nossa de Nova York, de fazer... Tem todo um trabalho muito... A minha área de especialização é monitoramento e avaliação de políticas públicas. Então, é justamente fazer toda uma análise desde o diagnóstico, de onde a gente vai trabalhar, para tentar encontrar como que a gente trabalha com alguns que a gente chama clusters de desenvolvimento, para que daí a gente possa gerar o desenvolvimento e trabalhar de maneira integrada com mais de um objetivo. Então, a gente tem toda uma metodologia que a gente consegue analisar a partir do diagnóstico local, fazer, então, o levantamento das metas que se cruzam para a gente poder gerar esse desenvolvimento, então, não setorizado, tá, de uma maneira integral. Isso é um trabalho que é muito feito em resposta à localidade, à necessidade específica da localidade, feito em conjunto com a localidade. Por isso que os princípios que eu coloquei antes, participativo, de integração, isso está no cerne do trabalho do PNUD. Perfeito. Obrigada. Davi? Vou começar pelo fim. A sua pergunta, eu vou emendando as outras. Quando a companhia decidiu se internacionalizar, uma das primeiras coisas que ela decidiu fazer foi transformar o conhecimento tácito em explícito. Ou seja, como operamos. Se a Votorantim é uma empresa que teve muito sucesso aqui no Brasil, ela fez isso através de um processo de sistematização de práticas, e essas práticas deviam estar, de alguma maneira, explicitadas no jeito de ser da companhia. Então, foi feito um trabalho que, na época, nós chamamos de sistema de gestão, primeiro na Cimentos, depois isso foi expandido para todas as empresas. Então, nós organizamos a casa aqui, e quando se compraram as operações no exterior, o sistema de gestão que foi colocado lá foi exatamente como mostrou o estudo aqui, foi o sistema de gestão da matriz. E esse sistema de gestão ia no nível de requinte de como é que deveria ser tratada a manutenção da ponte retificadora do não sei o que lá. Então, era muito específico. Como que uma pessoa leiga enxergaria que o sistema de gestão Votorantim está operando de fato naquela fábrica? Por incrível que pareça, é no visual. Se você chegar em qualquer fábrica da Votorantim no mundo,
ela é parecida. Ela é muito similar às fábricas. Apesar da St. Mary's estar num país desenvolvido, ninguém nos Estados Unidos quer trabalhar em indústria de base. Ninguém. Aquelas fábricas eram um horror. Um horror. Ninguém queria trabalhar. Nenhum americano quer trabalhar em indústria de base. Se você for na St. Mary's hoje, as fábricas são mais lindas do que as fábricas nossas que a gente tem aqui. Linda porque eu digo que é uma fábrica que não emite poeira, está tudo controlado, produção certinha, manutenção em ordem, as pessoas sabem o que faz, uniformes, tudo certinho. E essa mesma prática foi para as fábricas do Peru. Mesma coisa. Sendo que aí você tem que, como foi colocado no estudo aqui, que eu vi cedo, se adaptar às questões locais. Se lá nos Estados Unidos eu não tenho que me preocupar tanto com a segurança pessoal, porque as pessoas são educadas desde o início da sua vida na escola para se preocupar com a sua própria segurança, então, claro, não vou deixar de tomar todas as providências e colocar o nosso sistema de gestão, colocando nossas práticas ali. Mas você pega uma fábrica do Peru, ou no Brasil, que nós não somos educados desse jeito, então temos que investir muito em educação do empregado para isso. Ao nível, só para vocês terem uma ideia, de chegar numa operação da Colômbia, por exemplo, que foi uma outra que nós compramos, primeira vez que eu fui lá, é assim, acabou de comprar a operação, cheguei na fábrica, um cara estava passando de toalha, andando na rua, porque o chuveiro era de um lado e o vestiário era do outro, de chinelo, numa siderurgia. Era assim. Aí demos o uniforme pessoal. Aí o pessoal não ia de uniforme para trabalhar. Por quê? Porque o uniforme era a melhor roupa que a pessoa tinha. Aí tivemos que dar 7 uniformes para o camarada falando, você vai de uniforme todo dia para a fábrica. E aí cria-se a cultura. Então, cria-se a cultura. Então, os desafios são enormes. Não importa se estamos no primeiro mundo, né, num país que tem índices de IDH excelentes, ou em países que têm grandes problemas a serem resolvidos ainda. Existem dilemas, sim, em cada um desses países. Do ponto de vista das nossas operações industriais, já amarrando com a questão da automação, sabemos que todas as discussões vão levar a uma redução do fluxo de número de empregados diretamente envolvidos em diversas operações. Tá? Isso é claro para todo mundo. Né? O que nós entendemos é que teremos que ter outros tipos de profissionais. E, por isso, é importante que o nível educacional seja muito adequado para que esses outros profissionais possam estar trabalhando conosco. Em função disso, nós, como companhia, também temos uma diretriz, entendemos há muito tempo, que dentro das comunidades onde nós operamos, é vital que as escolas de base, porque quando você faz um estudo, principalmente no Brasil, estou aqui no intercâmbio acadêmico, vocês sabem disso, no segundo grau a coisa está resolvida, está mais ou menos resolvida, tem uma educação boa. O problema é que a criança chega lá, não sabe matemática, não sabe português, né? Aí ele vai ter que aprender lá no segundo grau. Então nós temos todo um trabalho com escolas de base, que nós chamamos de programa Parceria Votorantim pela Educação, numa metodologia que foi criada pelo Instituto Votorantim e está sendo implantada. Nossa meta é chegar a 100 cidades até o ano que vem, que é o ano do nosso centenário, como empresa. E essa metodologia já provou que ela sobe 2 pontos no IDEB em 5 anos essas cidades. É fenomenal. Isso vai dar um ganho de PIB municipal para essas cidades incrível. A Votorantim se beneficiará disso, com empregados melhores que estarão lá. A cidade se beneficiará disso com cidadãos melhores que estarão lá e saberão fazer cobranças melhores para os seus governantes e talvez sejam futuros governantes, né, mais inteligentes. Então, quando se pensa do ponto de vista da indústria, amarrando com a outra pergunta, né, mas a indústria não pensa em todos os ODS. Não dá para pensar em todos os ODS. A gente tem que pensar naqueles... Se a gente for inteligente o suficiente e pensar nos que impactam médio e longo prazo, que a maioria das empresas nem pensam nisso, olha, já é um ganho fenomenal. E com o tempo, claro que vão se fazendo conexões. As coisas vão crescendo. E aí outros ODS podem ser incorporados aí à nossa matriz de materialidade, que eu nem gosto de usar esse termo, tá? Cá entre nós. Eu prefiro pensar no seguinte, quais são os dilemas da companhia? Né? Prefiro ir por esse viés, tá ok? Acho que eu vou pegar o gancho do Davi da última comentário. Não, do último comentário sobre a parte de conexões entre os ODS. Acho que até fazer um outro gancho
A gente teve o Acordo de Paris há 2 anos atrás, onde cada nação trouxe as chamadas, na época eram INDCs, agora chamam NDCs, né, que é o Compromisso Nacionalmente Determinado, onde a gente tem, no caso do Brasil, uma questão da gente trabalhar os 7 chamados setores primários. Então, acho que assim, eu acho que através desses setores a gente vai conectando os demais. Nós mesmos, como Natura, não somos os setores primários, a gente se beneficia, obviamente, de toda a cadeia que for melhorada. Mas eu tenho, por exemplo, um exemplo de um projeto de compensação nosso que era focado no ODS 13, de mudanças climáticas, mas que acabou tangibilizando outros 4 ODS em função dos chamados co-benefícios. Acho que foi perguntado um pouco sobre a questão de mão de obra. O nosso processo tem uma parte que é susceptível à automação, tem uma parte que a gente já se provou que a automação acaba sendo um nível de performance, por incrível que pareça, pior, porque as separações de uma venda direta é separação muito pulverizada, cada pedido é um único pedido, não tem um pedido igual ao outro, porque, obviamente, cada consultor ou consultora pede para a sua gama de clientes. E o que a gente fez é como é que a gente monta um modelo de negócio mais inclusivo para superar o que é a legislação. A legislação fala de incorporação de 5% de portadores com algum tipo de deficiência. Nesse centro de distribuição que é de São Paulo, que é o mais moderno que a gente tem e mais inclusivo, a gente consegue ter 16%, inclusive tendo pessoas com portadores de deficiência não só física, mas também cognitiva. A parte de alguns ativos que sofrem com o efeito da mudança climática, quando a gente fala de extrativismo, a gente não tem muito o que fazer, porque, obviamente, não tem como fazer o cultivo. Mas, nesses casos, a gente enxerga através de um problema uma oportunidade, porque, por outro lado, você tem outras regiões que, na verdade, necessitam de uma fonte de renda até para combater o próprio desmatamento da região. E aí você acaba integrando, por exemplo, um projeto de conservação de florestas que também acaba tendo uma segunda fonte de renda que acaba sendo os insumos. Do ponto de vista logístico não é o ideal, porque você acaba tendo que pulverizar, mas quando você tem uma situação como o que está acontecendo esse ano, com uma cadeia produtiva de castanha tendo uma quebra de 70%, aí você tem que partir para todas as alternativas possíveis. Sobre a questão de subsidiárias e como é que a gente tenta uniformizar isso dentro dos ecossistemas do grupo, né, da Grupo Natura, a gente tem uma sorte de, primeiro, a gente só ter 2 empresas recém-adquiridas, uma em 2002 e outra agora, recentemente, em 2017, mas que tem uma coisa muito em comum. Na verdade, o processo até de aquisições e fusões foi bastante moroso por encontrar empresas que já tinham grande parte do alinhamento de crenças e valores. E aí você acaba tendo 2 empresas que não têm 100% dos processos harmonizados, mas que compartilham 85% dos valores, o que acaba facilitando, não tem aquele conflito de falar modelo de desenvolvimento sustentável é uma condição sine qua non. Não, as 2 já faziam, então tem essa vantagem. Tá, joia. Obrigada. Aí vantagem da minha senioridade, né? Eu acho que tem horas que eu conheço histórias das empresas até antes de vocês. Eu lembro quando a Votorantim fez o Votorantim Production System, eu acho que eu fui das primeiras pessoas a entrevistar lá para saber como é que era. E aí o gestor me falou, olha, estão todos aqui, se a senhora quiser consultar aqui, está as ordens, eu não posso só deixar que saiam daqui. Aí eu lembrei, assim, eu naquela época era diretora da FEA na USP, eu disse assim, vou levar os manuais para a FEA para fazer o quê? Cimento na USP, vai ser, olha, produtivo. E no caso também da Natura, eu lembro do Luiz Seabra namorando a Body Shop, quando a Anitta veio para conhecer e tudo isso também... Acho que 900 e bolinha ou 2.000 e bolinha, uma coisa assim, e que havia um pouco por aí. Eu acho que a gente tem tempo, mais pelo menos umas 2 perguntas, porque eu sei que houve já aqui também. Bom dia, meu nome é Clóvis, eu sou do Diese. Eu queria fazer uma pergunta ao representante da Votorantim, porque fiquei curioso com esse ponto de partida, que é a análise do risco, né? Risco para a sustentabilidade. Eu te pergunto, esse risco é o risco da sustentabilidade da empresa ou o risco da sustentabilidade do meio ambiente e da sociedade? E se houver uma contradição na percepção ou nos riscos entre o interesse da empresa e o interesse da sociedade? Como dirimir esse dilema? Como resolver essa questão? Joia. Tem mais uma aqui atrás. Oi, eu sou Giovanni, eu faço biologia na USP
E eu gostaria de fazer uma pergunta para você da Votorantim e para você da Natura, mas no sentido em como está sendo, por exemplo, os projetos de restauração de florestas, né? Sei lá, eu queria saber mais detalhes, né? Tipo, como se fossem as espécies que estão sendo utilizadas nesse manejo, né? Porque a gente vê muitas vezes que são feitos projetos de restauração de florestas, mas muitas vezes são utilizadas de maneira irracional, a forma que prejudica totalmente o solo, né? Inclusive levando a maiores degradações, né? Obrigada. Eu vou parar por aqui nas perguntas e vou pedir para daí depois as pessoas que ainda sobrarem alguma questão virem falar com vocês, senão a gente vai ter que avançar. Então, boa pergunta, a primeira. Bom, eu vou começar pelo fim de novo. Depois que a gente apanha bastante, a gente aprende, né? Então, foi colocado aqui a definição de desenvolvimento sustentável, que foi identificado lá no relatório Nosso Futuro Comum, da Grow Brundtland, lá, que é o levar o desenvolvimento, né, para gerações futuras. Tem uma coisa que eu discuti muito nesta casa aqui, na época que eu era estudante. Essa é uma definição econômica. Nós estamos falando de recursos. Poucas pessoas se tocam disso. Porque manter os recursos para agora e para depois. É uma definição econômica. Bom, muito bem. Dentro da economia, a gente pode fazer alguma coisa que é ilegal? É meio estúpida essa minha afirmação, mas é só para só para se posicionar. Inclusive, tem uma outra coisa que eu ando discutindo atualmente, que é o seguinte: toda empresa tem uma razão social de ser, né? A gente não tem lá. Qual que é a sua razão social? Razão social. E na lei brasileira, ainda por cima, tem uma outra coisa interessante que poucas pessoas lembram, que se a empresa não cumpre sua função social, ela pode ser fechada. Está na Constituição. Né? Em outros países isso não existe. Aqui é desse jeito. Está escrito na nossa Constituição isso. Bom, muito bem. Com tudo isso eu estou querendo dizer o seguinte: se uma empresa cumpre a sua função social, ela é legal. Certo? Isso não significa que ela não está causando impactos, né? Que aí entra no aspecto da pergunta. Por quê? Porque a sociedade evolui, vai se descobrindo algumas coisas, e algumas coisas, com o tempo, não são mais toleradas. E aí as coisas vão mudando. Atualmente, a grande questão em voga é carbono. Não é? As empresas da Votorantim têm solução para todas as suas questões de carbono? Não. Você viu a sacanagem que eu fiz? Não. Né? Afirmando. Não tem. Cimento não tem jeito. Quando você vai produzir cimento, emite carbono. Está na pedra de calcário. Alumínio, quando vai ser produzido, emite carbono. Não tem jeito. Mas o que a gente pode fazer é minimizar os impactos. Então, a gente está trabalhando forte nisso. Quando foram definidos os 9 temas lá atrás, foi pensando justamente quais eram os potenciais problemas na sociedade que futuramente essas coisas causariam restrições nos mercados da Votorantim e provavelmente impactariam significativamente a geração de fluxo de caixa. Então você vê que uma coisa não está dissociada da outra. É uma questão de entender o contexto. Então nós sabemos que cada vez mais virão restrições em vários segmentos de negócio que nós temos. O que nós temos que fazer? Trabalhar para resolver o problema. Como é que resolve o problema? Primeiro, trabalhando no hoje. No hoje como é que você faz? Aumenta a eficiência dramaticamente, no limite operacional possível. Por isso que tem eficiência energética, né? Tem todo esse enfoque, combustível alternativo, trocar fóssil por renovável, trocar matéria-prima que emite carbono por uma que emita menos carbono. Estou falando do exemplo do cimento, que é uma grande cadeia produtiva mundial que é fortemente impactada por essa questão. E tem produtos substitutos vindo. Um dia alguém inventa alguma coisa e substitui o cimento. Já tem, só não é economicamente viável. Né? Temos que estar atento. Vamos entrar nessa cadeia produtiva? Se é uma empresa, nós temos que empreender, certo? Então temos que estar atento e estamos a todas essas coisas. Então, se somos uma empresa que está antenada com as tendências futuras, eu gosto muito. Antes de sair os Objetivos do Milênio, eu usei muito o estudo da Rockström, na verdade, né, dos limites planetários, e nós fizemos, através desses limites, a análise interna. Então, você vê que uma coisa está junto com a outra.
olhamos internamente e verificamos quais são as demandas que virão, o que isso representa de risco e o que isso pode se tornar em oportunidade. E assim vamos caminhando, né? Bom, a outra pergunta que está relacionada a essa, é que ele está colocando, né, desculpe, esqueci seu nome, mas ele está falando o seguinte: então, vocês têm muita terra aí, o que vocês fazem para manter essa terra em ordem? Né, no final das contas é isso. Posso dizer o exemplo que está acontecendo com a empresa que agora eu estou administrando, que é a Reservas Votorantim, não é? Nós tomamos uma decisão na empresa Reservas Votorantim de ter viveiros de mudas nativas do bioma Mata Atlântica, aqui no Legado das Águas, e Cerrado, ali em Goiás, no Legado Verde Cerrado, com matrizes do local. Eu gerencio hoje mais de 60 mil hectares. E nós estamos fazendo as matrizes todas locais e o desenvolvimento das mudas locais. Para quê? Para que servem essas mudas? Para reflorestamento, em grande parte. Lá em Goiás, nós vamos começar pelo reflorestamento das minas, né? As áreas mineradas que não tem mais teor, não tem minério, a gente vai começar a reflorestar com essas mudas. E aqui em São Paulo eu uso essas mudas para venda, para reflorestamento geral, não é para Votorantim, pode ser para qualquer pessoa, e para paisagismo sustentável, que eu quero trazer de volta a Mata Atlântica para São Paulo. Não é? E aí, isso engloba uma cadeia produtiva que ninguém desenvolveu profissionalmente. Então a gente está tendo que descobrir tudo. Tudo. Porque várias das espécies que a gente está gerando nesse viveiro não tem protocolo. Então, imagina as dificuldades. Então, não é só uma questão de que as pessoas não têm as mudas certas. Não é culpa dos viveiros existentes. Dá trabalho fazer. E fazer profissionalmente custa. Então, nós entramos agora nesse negócio. Estamos desenvolvendo, temos parcerias importantes com várias universidades. E o que eu digo para vocês... A gente convida todo mundo, quer trabalhar com a gente, tem uma boa ideia, ela quer empreender com a gente, vem, conversa com a gente. A gente está aberto aí a... Temos que empreender. Obrigada, Davi. Eu vou passar, então, agora para o Kevin, para daí a gente poder estar... Acho que sobre essa parte de restauro, a gente tem um projeto super bonito em parceria com o ISA, que é o Instituto Socioambiental. O Parque Nacional do Xingu estava sofrendo com qualidade de água, sobretudo por causa do desmatamento ao redor do parque. Isso afetava todo o problema de erosão e, obviamente, arrasto de todos os agrotóxicos usados na lavoura tradicional para dentro do parque. E aí foi criado um programa chamado Icatu Xingu, Salve a Água Boa do Xingu. Esse programa foi um programa criado em 2004. E, em 2007, um dos gargalos desse programa era, obviamente, ter sementes de espécies da região. Então, foi criada uma chamada rede de sementes, a maioria da rede de sementes é formada por mulheres, e aí foi desenvolvida uma técnica chamada técnica de muvuca, como é que você usa os próprios equipamentos dos agricultores para fazer uma mistura, obviamente, de compostos de diversas espécies, e aí você tem um restauro diversos da região. Isso fez, obviamente, um empoderamento de quase 500 mulheres ao longo desses 10 anos, de como ter uma fonte alternativa de renda, e acho que para o próprio bioma, como é que você restaura. Então, esse é um exemplo. Tem um outro exemplo que a gente também fez na Colômbia, muito similar. Inclusive, no da Colômbia, a Universidade de Bogotá fez estudos, porque, obviamente, não só tem espécies da flora e da fauna, que, obviamente, foram recuperadas em função até de ter reconstituição de cadeia alimentar. Então, acho que esse modelo que a gente vê muito usual no Brasil de restauro com eucalipto não é a opção que a gente fez. A nossa opção sempre foi por reconstituir o bioma da própria região. Obrigada. Passar a Lívia, quer dar uma última palavrinha antes da gente encerrar. Só para, rapidamente, só para fazer um link um pouco com as palavras aqui dos colegas, o PNUD está agora, dá um exemplo para vocês, com um projeto com a Itaipu, no oeste do Paraná, trabalhando com várias localidades, justamente com esse foco de como trabalhar com os ODS para gerar desenvolvimento dessa região onde a Itaipu trabalha muito forte. E só para dar um outro exemplo do que eu estou de acordo com o colega, não dá para trabalhar com todos os ODS, então, como a gente pode estar fazendo isso? Então, brevemente, um exemplo muito rápido, muito simples, nessa lógica que eu comentei com vocês, de diagnóstico, planejamento, monitoramento e avaliação. Vamos supor, você chega numa localidade que eles verificaram que está com um problema muito grande de educação, com indicadores baixos de educação. A gente pode fazer um diagnóstico e verificar que isso se dá, os indicadores são baixos do município, porque os alunos não chegam na escola. Então, pode ser um problema de transporte. Então, aí nessa lógica, a gente trabalha integralidade. Então, a gente pode ver que, de repente, o trabalho que a gente vai fazer lá é um trabalho de transporte,
focado em transporte, mas a gente puxa educação, pode ter um trabalho, não sei, com alguma coisa de saúde. Então, nessa lógica, a gente procura integralizar e trabalhar a ação dessa maneira integrada. Joia. Muito obrigada. Eu gostaria, então, de agradecer imensamente. Eu acho que nós tivemos uma excelente final aqui da manhã. Começamos tão bem o seminário e agora trouxemos, pela Lívia Nogueira, toda a colocação das ODSs e do PNUD e das Nações Unidas sobre o tema, os dois depoimentos da Votorantim, pelo Davi Canassa, e da Natura, pelo Keiva Macedo, que eu acho que realmente exemplificaram e trouxeram novas questões e novos desafios para esse debate. E, então, gostaria de encerrar pedindo uma salva de palmas para os nossos apresentadores.